Milhões de mensagens chegam até nós todos os dias. É uma verdadeira avalanche de estímulos vindas de todos os lados que tentam conseguir algo muito valioso: capturar a nossa atenção. São mais canais de informação, mais sites, mais programas de TV, mais plataformas de streaming, mais podcasts do que nós conseguimos acompanhar. A oferta de informação, portanto, é sempre maior que a demanda. Por isso, é muito fácil a gente se perder dentro daquilo que consome. E é por essa razão que eu te pergunto: você consegue reconhecer qual é a natureza da informação que você, no seu escasso tempo e com a sua preciosa atenção, resolve consumir? A verdade é que os meios de comunicação de massa fazem circular mensagens no intuito de gerar algum tipo de influência na população. O que chamamos aqui de influência é um conceito bem amplo e que envolve desde trazer uma informação útil ao dia a dia das pessoas até persuadir para uma decisão de compra. Mas o que queremos destacar aqui é que os meios de comunicação têm diversas naturezas. Há, por exemplo, as empresas comerciais, como os jornais, as emissoras privadas, que nos informam, mas sem nunca perder de vista que seus interesses, no fim das contas, é sempre gerar o lucro. Para as empresas de natureza comercial, como diz aquela expressão famosa, a notícia é um produto à venda. Mas há também outro tipo de comunicação não comercial que chega até você, embora talvez você nem a reconheça como tal. São mensagens cuja função central não é o de gerar lucros. O objetivo central dessas mídias é cooperar para a formação de cidadania, empoderando os sujeitos de um país para que saibam e consigam viver suas vidas em sociedade de forma plena e responsável. Nós falamos aqui, é claro, da comunicação pública. Quando nós pensamos na necessidade de se falar sobre comunicação pública, é preciso enfrentar uma ideia do senso comum, a de que ela se restringe à divulgação dos governos. Quando se raciocina nesse sentido, imagina-se que a comunicação pública seria apenas propaganda. Por isso, para boa parte da população, ela tende a ser vista como dispensável, um gasto desnecessário para garantir a reeleição dos políticos. Então, qualquer conversa sobre esse assunto precisa iniciar esclarecendo que a comunicação pública é um direito garantido pela Constituição. No artigo 223 da Constituição de 1988, está determinado que a radiodifusão brasileira deve se constituir em 3 modelos: o privado ou comercial, que tem finalidade lucrativa; o estatal, que é responsável por divulgação das ações do poder público; e, por fim, o modelo público, que é aquele em que a população tem voz. Aparece então aqui a primeira premissa referente à comunicação pública. Ora, se ela tem como missão dar a voz à população e possibilitar que o povo participe da vida pública, então a sua função é essencialmente democrática. Outro ponto a ser destacado é que a comunicação pública não se restringe aos órgãos de radiodifusão. Ela envolve todos os canais pelos quais a população tem acesso a informações de interesse público que podem impactar na sua vida. Os canais pelos quais o governo presta conta aos cidadãos de um país, difundindo informação importante e sendo transparente sobre suas ações. Por isso, dá para afirmar que quanto mais democracia tivermos, melhor será o funcionamento da comunicação pública, já que ela se fundamenta na transparência e na ligação direta com os cidadãos e cidadãs de um país. Mas voltemos a essa pergunta tão importante. Afinal, para que serve a comunicação pública? Ela serve basicamente para 3 principais funções: informar a população, manter o diálogo e facilitar que a população participe da vida social. E o que isso quer dizer? Que a comunicação pública tem como princípio, é claro, informar os cidadãos sobre aquilo que acontece no seu país,
prestando conta sobre o que as instituições públicas estão fazendo. Mas a comunicação pública não serve apenas para isso. Ela também deve assegurar que as pessoas de um país possam ter voz e ser ouvidas, pois elas têm direito de participar das decisões que impactam na sua vida. E parte do compromisso dos órgãos de comunicação pública é assegurar que esse diálogo exista de fato. Até aqui já está claro que a comunicação pública vai muito além da comunicação governamental, ou seja, aquela que divulga as ações do governo. O professor Jorge Duarte, que é um dos grandes nomes da pesquisa sobre comunicação pública no Brasil, define assim: a comunicação pública é aquela voltada para o cidadão. Em grande medida, tal comunicação é responsabilidade do setor público, mas a comunicação pública vai além do Estado e seus órgãos institucionais, administrativos, e inclui toda a comunicação que busca alcançar uma pessoa na sua perspectiva de cidadã. Portanto, fica claro aqui que a comunicação pública vai bem além da propaganda dos governos. Isso porque ela envolve o direito que o cidadão tem de saber e conhecer com o máximo de transparência aquilo que lhe diz respeito. Ou seja, se o Estado existe porque nos serve, é também esperado que ele preste contas a nós. Por isso, um dos marcos centrais da comunicação pública é o lançamento, em 2004, do Portal da Transparência do Governo Federal, que tem como função agrupar e publicizar as informações sobre os gastos públicos, de forma que elas estejam acessíveis a todo e qualquer cidadão. Para entender melhor o que seria esse sistema público, vamos pegar carona na analogia feita pelo professor da USP, Eugênio Butti, em entrevista para a série de reportagens Comunicação Pública, transmitida pela Rádio FM Cultura, de Porto Alegre. Ele explica assim: nós podemos entender as emissoras públicas tal como entendemos as universidades públicas. Isso quer dizer que a comunicação pública deve ser autônoma, livre tanto dos interesses comerciais quanto da ingerência do governo. E da mesma forma que acontece com as universidades, que não trocam de professores ou de disciplinas a cada troca de governo, as instituições de comunicação pública também não devem se alterar quando elegemos novos governantes. Outro fator crucial é que a comunicação pública precisa se manter alheia às demandas do mercado comercial. Ela não deve, portanto, perseguir os padrões da comunicação privada, pois seu objetivo é justamente manter-se alheio às pressões que surgem quando se busca o lucro. Por exemplo, uma emissora de TV pública não deve trabalhar tendo como objetivo último buscar bons níveis de audiência, pois isso alterará a função cultural e educativa da sua programação. Mas por que será que nós, no Brasil, temos certo preconceito com as instituições de comunicação pública e muitas vezes consideramos seus conteúdos chatos? A resposta pode estar na forma que a comunicação pública foi implantada aqui no país. Para nós, brasileiros, às vezes é difícil entender por que é necessário levar a comunicação pública a sério. Isso acontece porque o modelo público não foi o primeiro a ser explorado no país e até hoje encontra dificuldades para se estabelecer. A televisão e o rádio, por exemplo, iniciaram no país por meio de iniciativas privadas. Mas a Constituição deixa claro: a comunicação no país deve existir em regime de complementariedade entre os diferentes sistemas, o público, o privado e o estatal. E essa noção da complementariedade é muito mais respeitada em alguns países, que desde o início reconheceram a importância de construir sistemas públicos sólidos, que não ficassem atrelados aos governos. O exemplo mais clássico é o da Grã-Bretanha, em que a radiodifusão nasce com a BBC, a emissora pública que é até hoje considerada uma das mais fortes do mundo, sendo tomada como exemplo, como modelo para várias outras. E basta olhar a história da BBC para entender que ela já nasce com uma missão bastante específica, que é o de investir em cultura e erudição. Em outros países, como no Canadá, houve um entendimento que a comunicação pública deve ter uma abordagem mais culturalista, no sentido mais tradicional da palavra.
Ou seja, a missão do sistema público deveria ser o de preservar a cultura dos povos originários, como a língua, os costumes e as tradições. Já na América Latina, incluindo aqui o Brasil, o sistema público foi compreendido desde o início com um viés mais educacional. A comunicação pública deveria servir sobretudo para educar a população, veiculando, por exemplo, teleaulas. Não por acaso, as emissoras públicas no Brasil já surgem sob o nome de educativa. Um outro aspecto importante é que no Brasil nós tendemos a fazer certas confusões entre o público e o estatal. A gente mistura aquilo que seria uma instituição do governo com o que seria um canal nosso, que deve exclusivamente representar os nossos interesses, inclusive para nos defender do próprio governo. E qual o problema disso de misturar os sistemas estatal e público? O problema é que essa confusão é a fórmula perfeita para começarmos a encarar a comunicação pública como um gasto supérfluo. Por consequência, a gente não parece muito disposto a defendê-la. Não é de hoje que o sistema público de comunicação no Brasil enfrenta crises. Na verdade, como nós já contamos aqui, ele já nasce em crise, já que o modelo público nunca foi encarado aqui com a verdadeira seriedade que merece. Mas é fato também que o atual governo Bolsonaro, como todos sabemos, tem sérios problemas com a comunicação como um todo. O presidente, por exemplo, vive encrencando com qualquer veículo que faça matérias que o critique. E sempre que pode, ameaça caçar a concessão da Globo, que é uma emissora de natureza comercial. Mas os seus mandos e desmandos também se estendem aos órgãos de comunicação pública. Um dos feitos do governo Bolsonaro, por exemplo, foi fundir a TV Brasil, que é uma emissora pública, com a NBR, uma emissora de natureza governamental. A consequência é que o governo criou um canal confuso, em que comunicação estatal se mistura com informação jornalística, causando, é claro, desinformação. Sente aqui um gostinho apenas de como essa importante TV pública se contaminou com a agenda bolsonarista. Muito bem, a seleção brasileira venceu o Peru por 4-2 ontem à noite, com 3 gols de Neymar em um jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Sem a exibição da TV Globo, a partida acabou sendo transmitida pela TV Brasil, depois da intervenção da CBF. A Confederação Brasileira de Futebol, claro. Durante a partida, o narrador André Marques mandou um abraço para os presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e da República, Jair Bolsonaro. Isso mesmo, presidente Jair Bolsonaro ganhou um abraço lá na transmissão do Jogo do Brasil na TV pública, a TV Brasil, que faz parte da EBC. A gente tem esse trecho aí, já que todos os pagadores de impostos do Brasil estão contribuindo, né, para todas as empresas públicas e estatais, a gente pode mostrar aqui esse trecho, ao contrário do que acontece com algumas emissoras privadas, senão acaba derrubando aqui a nossa conta. Mas essa, como todos vocês aí, todos nós estamos ajudando, né, a manter as despesas, a gente pode mostrar. Vai lá. Em nome da Secretaria Especial de Comunicação Social da Empresa Brasil de Comunicação e do secretário Fábio Van Garten, agradecemos à CBF nas pessoas do presidente Rogério Caboclo, do secretário-geral Walter Feldman e do diretor de mídia Eduardo Zebini. E um abraço especial também ao presidente Jair Bolsonaro, que está assistindo ao jogo. Olha aí, um abraço especial ao presidente Jair Bolsonaro no meio de uma transmissão de um jogo da seleção brasileira, claro que tem um apelo nacional, é a paixão número 1 aí do brasileiro, o futebol, e aí você tem lá esse momento de propaganda do presidente, feito ali pelo narrador, com esse carinho todo, né, na TV pública da EBC. O grande alvo de Bolsonaro é a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, a rede do governo que engloba diversas emissoras de TV e rádio públicas e estatais. Vale lembrar que a EBC e a TV Brasil foram criadas durante o governo Lula, em 2007. Bolsonaro ameaçou várias vezes acabar com a EBC, mas acabou desistindo. Denúncias mostram que ele teria tornado a TV um cabide de empregos para bolsonaristas e que teria afastado a emissora de seu objetivo central. Há inclusive relatos de censura feitos por funcionários da EBC sobre assuntos que não podem ser tratados dentro da empresa, como pautas sobre violação de direitos indígenas e sobre o assassinato de Marielle Franco.
E se não ficou bastante claro até aqui, nós ressaltamos. Isso é muito grave, pois basicamente o que o governo está fazendo é tomar para fins de propaganda uma instituição de comunicação pública do Brasil. Outro aspecto a ser destacado neste menosprezo à comunicação pública diz respeito à forma com que os dados públicos estão sendo tratados durante essa gestão. A Lei de Acesso à Informação, sancionada durante o governo Dilma Rousseff, fez 10 anos em 2021. A lei garante transparência e clareza no acesso à comunicação de dados públicos para qualquer cidadão. Ou seja, é um mecanismo de comunicação pública. Há várias matérias, como essa do jornal O Globo, que demonstrou que houve um grande retrocesso dos órgãos federais na aplicação da Lei de Acesso à Informação durante o governo Bolsonaro. Os índices de resposta diminuíram, pois todos os ministérios aumentaram a quantidade de negativas a pedidos de acesso à informação. Sobre esse aumento de negativas no acesso à informação, ouça só o que diz o jornalista Alexandro Ribeiro, que é um dos editores do portal Livre.jor, um dos principais veículos de jornalismo de dados do país. No Temer já tinha algumas dificuldades, digamos assim, uma reduzida significativa, né, também no atendimento à informação, né, principalmente comparado ao governo petista anterior, mas a gente vem percebendo assim que a lógica da atual gestão, né, do governo federal é uma gestão do sigilo, né? Então nós temos vários pontos, nós do Livre.jor e como integrante também do Fórum de Acesso à Informação, né, que a gente tem percebido que está fazendo com que o patamar do Brasil dentro do ranking nacional, internacional, aliás, de acesso à informação ou de transparência pública venha reduzido. Um desses primeiros aspectos que a gente pode destacar, que é uma ação política, né, que foi clara, né, e foi largamente criticada pelos movimentos da sociedade civil que defende, né, a lei de acesso à informação, foi em 2019, né, quando o vice, quando assumiu interinamente a presidência, ele publicou um decreto que aumentava, né, a quantidade de pessoas no governo que tinha capacidade de decretar sigilo em documentos, né, que é justamente o contrário do que a gente percebe, né, junto à Controladoria Geral da União, quando ela pensa ou ela começa a discutir a política da transparência pública lá no governo Dilma, que é justamente o quê? Estabelecer o paradigma da transparência, né? Se antes o governo dava não de cara, né, na prática, com a lei da transparência, o que o governo tem que fazer é o quê? Ele tem que justificar o seu não, né? Então, o paradigma é dar a informação, né? O fornecimento da informação ao cidadão é o que se estabelece como regra, tanto que no decreto da Lei de Acesso à Informação estabelece que um cidadão ele tem direito por si só, ele não tem que justificar o que ele está pedindo, né? Dados da Controladoria Geral da União mostram que esse governo tem um percentual de 64,9% de atendimentos dos pedidos feitos às informações públicas, o que é uma média menor que as da gestão de Dilma e Michel Temer. O presidente Bolsonaro, aliás, já estabeleceu sigilo sobre os dados referentes a processos sofridos pelos seus filhos e pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Há vários outros exemplos de descaso e mesmo de ações que visam desmontar instituições de comunicação pública. Um dos episódios mais famosos e tristes, aliás, é o sofrido pela TVE gaúcha. Em 2016, o então governador José Ivo Sartori começou um processo de extinção da Fundação Piratini, mantenedora da TVE, criada em 1974, e da FM Cultura, criada em 1989. Sartori conseguiu em 2016 a aprovação no Parlamento Gaúcho para extinguir a Fundação Piratini e outras entidades importantes para o Estado, como a Fundação de Economia e Estatística, responsável pela elaboração de indicadores econômicos do Rio Grande do Sul. Desde então, os sindicatos representantes dessas fundações tentam evitar esse desmonte por meio da justiça. Com a mudança do governo, foram feitos acordos para que as atividades fossem retomadas, mas os efeitos dessa destruição continuam impactando a TVE e a FM Cultura. Vários profissionais concursados das instituições foram realocados para outras instituições, já que não poderiam ser desligados.
alguns deles, aliás, para funções que escapavam da sua formação. A jornalista Angélica Coronel teve uma longa trajetória na TVE gaúcha e é uma testemunha das consequências desse processo de desmonte na comunicação pública. Após trabalhar na TVE, ela foi trabalhar na NBR, uma TV estatal em Brasília. Em 2014, retornou para o Rio Grande do Sul como concursada novamente da TVE, mas logo a existência da emissora passaria a ser ameaçada. O meu retorno para a TVE, né, na verdade, foi um novo concurso que eu fiz e passei em 2014. Foi um concurso grande, né, só de repórteres entraram 8. Então, quando a gente via isso, já era uma sinalização de investimentos. Era a época do governador Tarso Genro, do PT, que a gente sabe que o PT tradicionalmente apoia, né, tem como bandeira a comunicação pública. Então era tudo muito promissor, isso lá em julho de 2014. Aí vieram as eleições, Sartori assumiu, mas a gente não queria acreditar que haveria extinção, porque a gente tinha um vídeo do governador Sartori dentro da TVE dizendo vida longa à TVE. Então parecia absurdo a gente pensar que um governador que tinha dito isso 6 meses depois fosse propor a extinção da TVE. E, além disso, no dia do anúncio, né, do governo, do pacote de medidas que ele enviaria para a Assembleia, diga-se de passagem, enviou com regime de urgência no final do ano, prevendo botar em votação isso na semana do Natal e do Ano Novo, ou seja, toda uma construção política para desmobilizar o debate, né? Esse anúncio do governo lá em novembro de 2016, ele foi feito pela TVE. A TVE transmitiu ao vivo o anúncio de que o governo queria extinguir a TVE. Angélica acabou sendo realocada para outro cargo público no Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Ela conta também que as transferências dos profissionais para outros órgãos foram por razões políticas, ainda que o governo do estado tenha dito que as transferências seguiram padrões técnicos. Seu relato mostra como a TVE já estava sendo tratada na época. A minha realocação, então, aconteceu num pacote com outros 40 e poucos servidores. E ela, por mais que tenha se dito na época que não era critério político, né, que era critério técnico, o critério da realocação, mas eu nunca acreditei muito nisso, porque nos anos anteriores eu tinha ganho 3 prêmios jornalísticos pela TVE. Então, eu acho que se o critério fosse competência, né, eu teria ficado. E, além do mais, quem fez a lista de realocações foi o então estudante de jornalismo que ocupava a cadeira de presidente da TVE, né? Nós tínhamos, na época, um estudante de jornalismo que, por indicação política, era o presidente da TVE. Então, assim, competência por competência, eu tinha já meus 17, 18 anos de formada, um mestrado, vários prêmios jornalísticos. Eu achava que se fosse por competência eu ficaria, mas eu sabia que eu seria realocada porque a gente tinha uma questão política. Em vários momentos eu que falei, a gente dava entrevistas, a gente era fonte para veículos mais alternativos que apoiavam a causa da comunicação pública. A gente participou de debates, né? Foram vários debates ao longo mesmo depois da aprovação da lei da extinção, né? Vários locais nos chamaram, faculdades, instituições de classe, e a gente tinha na nossa articulação ali algumas pessoas que apareciam mais, e eu era uma delas que participava desses encontros. A repórter, por fim, destaca por que é tão importante que a comunicação pública seja vista com a devida seriedade por todos nós. Eu acho que a melhor definição, assim, para mim, é a da professora Marilena Weber, quando ela fala que comunicação pública é um marcador de democracia. Se a gente pudesse fazer uma análise química da democracia, a gente colocaria que onde tem comunicação pública, os regimes são mais democráticos. Isso é fato. Basta ver como se articulam as grandes democracias do mundo e que ninguém fica, né, atacando, ninguém como nação fica atacando uma proposta de comunicação pública. A verdade é que as ameaças à comunicação pública não são de hoje. Na verdade, são apenas o sintoma de uma nação que nunca levou o sistema público de comunicação muito a sério. E afinal,
por que deveríamos fazer isso? A primeira resposta que vamos dar aqui é a mais óbvia. Simplesmente porque a comunicação pública é o nosso patrimônio. Extingui-la, como queria o governador do Rio Grande do Sul, ou então usá-la para fins políticos, é basicamente roubar da população algo que é seu. O segundo ponto é que a comunicação pública traz a garantia dos nossos direitos. Isso envolve tanto saber como os políticos gastam o dinheiro dos nossos impostos, quanto o nosso direito de ter uma informação séria, de qualidade, sem as pressões trazidas pela necessidade de altos índices de audiência, como ocorre com as TVs e rádios privadas, e sem o risco de sermos seduzidos a receber propaganda do governo como se fosse informação. Por isso, na próxima vez que você ver algum veículo de comunicação pública sendo desmerecido ou ameaçado, defenda-o com unhas e dentes. Porque proteger a comunicação pública não é apenas o nosso direito, mas também o nosso dever. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Nayara, acompanhada do namorado Rodrigo, que ganha dela a mensagem que segue. Amor, um brinde a quase 1 ano morando juntos. Obrigado por ter topado o desafio. Que não nos falte amor, vídeos do Meteoro, valeu, e energia para cuidar do nosso cachorrinho Charlie. Te amo muito e quero estar ao seu lado quando o Bolsonaro for preso. Eu também. Valeu, Meteoro. Aqui não perdemos um vídeo. Beijo, gente. Valeu!